Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o assunto que nós vamos falar hoje é sobre um grande parceiro de toda a empresa que atua na área internacional, que é sobre o despachante aduaneiro. Afinal, o que faz um despachante aduaneiro? E para ter essa conversa bem fluida, um bate-papo aqui bem gostoso, o nosso convidado é o Fábio Belal, que é o diretor-geral da Conexo Assessoria em Comércio Exterior, uma empresa que atua no segmento há mais de 31 anos e fica localizada na cidade de Novo Hamburgo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas que atua em todo o território nacional. Oi, Fábio, tudo bem contigo? Oi, boa tarde, Sheila. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo no teu canal. Já tive a oportunidade, estou acompanhando todo o teu material aí de Comex. E olha, show de bola, né? Falando aí numa linguagem bem à vontade, porque eu gosto dessa questão de deixar um legado, né, para quem está entrando no mercado e para quem quer realmente conhecer um pouquinho mais, né? E agora usando toda essa tecnologia aí de espraiar as informações é muito bom, né? É verdade, Fábio. E o objetivo é bem esse mesmo, né? É de contribuir com as informações, com o nosso dia a dia, com as experiências também que nós vamos tendo e deixar este legado, poder contribuir aí com tantas pessoas, com tantos profissionais da área. Isso realmente é algo que me move. Eu fico muito feliz toda vez que eu consigo ter alguém aqui para estar compartilhando hoje, conversando aqui contigo porque mostra esse interesse, né, da gente levar informações, compartilhar informações, enfim, deixar esse processo mais suave, o mais transparente possível também, e nos colocar sempre à disposição, né, das empresas, porque nós precisamos de todos estes intervenientes para fazer uma operação correta, uma operação boa, né, na área internacional, uma operação de comércio exterior. E É aqui, verdade. Fábio, eu acho que a gente realmente pode dizer que a profissão mais antiga que nós temos no Brasil é o despachante, talvez não na nomenclatura de despachante aduaneiro, né? Mas sim este profissional que atua aí na parte do despacho, antigamente ainda mais voltada a recolhimento dos impostos ainda, né? Então É verdade. acho que a gente pode ousar dizer que esta é a profissão mais antiga aqui do Brasil. É verdade. Se não é, olha, é difícil achar alguma outra profissão. Logicamente, né, que existe, mas nós, entre os profissionais da área, entre os despachantes, a gente brinca, né, que realmente a nossa profissão já vem lá do tempo do descobrimento do Brasil, né, com a chegada das caravelas. Eu, quando era mais jovem, quando eu iniciei do Comex, né, nós tínhamos colegas despachantes, enfim, trabalhei do outro lado do balcão também, né, digamos assim, e para os despachantes mais antigos, nós sempre brincávamos, né? Ó, esse aí desembaraçou as caravelas do Pedro Álvares Cabral, né? Hoje é o contrário, hoje os mais jovens falam isso talvez de mim. Mas, enfim, realmente, eu não sou um dos maiores historiadores, né? Mas até aproveitei para fazer uma pesquisa, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, mais nos detalhes, e fazer talvez até uma ordem cronológica dos fatos, né? Mas, na verdade, já em 1550 e poucos lá, já foi criado pelo Dom João III. Olha só, Dom João III já foi criada lá a figura do aldeador, que na verdade era um conferente que necessitavam os portos a ter para as caravelas que chegavam e as mercadorias que saíam e vinham, mais chegavam, né, da época lá, do descobrimento, né? Enfim, e daí a curiosidade vem que as mercadorias dentro daqueles navios, à época, eram todas embarcadas e desembarcadas através de redes, né? Então, existiam umas caixas, a gente vê isso nos filmes históricos aí, né? E eram grandes redes que sacavam as mercadorias. As redes entravam no navio e eles puxavam depois, e por isso que surgiu a palavra de desembaraço, né? Em analogia às grandes redes
que suportavam as mercadorias dentro dos barcos, né? Então, e a partir daí a profissão foi aumentando de responsabilidade, né? Daí, já em 1850, foi autorizado já a figura dos cacheiros, né? Que realmente eram os conferentes, só que daí autorizados a também trabalharem nas repartições fiscais da época, né? Depois foi se seguindo e a profissão foi aumentando o comércio mundial e do Brasil, por questão da colonização, né? Daí, sim, a partir de 1860, 1870, 1880, foi criada a figura do despachante e do ajudante, mas eles ainda não eram, não existia a nomenclatura, pelo que eu vi, despachante aduaneiro, né, e ajudante de despachante aduaneiro. Simplesmente era a figura do despachante e do ajudante, né, que ele era autorizado por parte dos seus patrões ou por parte dos importadores, dos compradores, enfim, a mexer aquelas mercadorias, conferirem e liberarem para eles, né? E aí foi desenvolvendo toda dessa época aí, idas e vindas, né? Já em 1900 e pouco, daí já passando, né? Todo um processo que houve de obrigatoriedade, desobrigatoriedade de usar um despachante a figura ou não, né? Nos 1960 e poucos, daí entrou uma legislação que já se tornava um pouco facultativo o uso do despachante, né? Depois, nessa mesma época, já houve uma desvinculação, onde daí torna o despachante aduaneiro, mais recentemente, né, como um profissional liberal e autorizado também a trabalhar perante a intermediação de desembaraços nas alfândegas, né? Nessa mesma época também houve já autorização das comissárias, aí já é bem mais recente, né, a trabalharem também em nome das empresas com o desembaraço aduaneiro, né? Uhum. E continuou indo o negócio, né? Até que, chegando mais recentemente, para não me alongar muito nessa história aí, né, nós temos em 2009 agora o decreto que regulamentou, que é o regulamento aduaneiro, né, que ele é vigente até hoje, né, que ele realmente determina qual é que é a função do despachante aduaneiro, por quem que ele pode atuar, para que ele pode atuar, e suas obrigações, deveres e solidariedade com relação ao despacho, enfim, e está vigindo até hoje, né? Até que em 2011, agora também, né, foi determinado que para o despachante aduaneiro ser habilitado, né, depois de um processo todo que tem, foi habilitado e apareceu a obrigatoriedade de fazer uma prova de qualificação, né? E resumindo a ópera, né, do assunto, que talvez até ele viria mais à tona mais para frente, né? A ESAF, que é a responsável pela aplicação dessa prova, né? Lançou autorizado pela Receita Federal, lançou a primeira prova em 2017, ninguém passou no Brasil inteiro, pelo menos é essa a informação que eu tenho, né? E depois, em 2018, teve outra prova, daí já teve 62 aprovados no Brasil inteiro, que eu acho que eles andaram afrouxando, e depois disso, acabou, em 2019 não teve mais, porque teve a questão do OEA, que em 2014 também entrou, né, o OEA que previu que o despachante faria elo da cadeia de segurança da carga mundial, enfim, né, e o Brasil estando nesse acordo do OEA, daí deu uma confusão, depois, mais adiante, talvez a gente possa conversar um pouquinho, né, mas, em resumo, a história, muito en passant, é mais ou menos assim. E hoje, na verdade, nós, despachantes, estamos meio que na mão, né? Não os antigos, porque nós continuamos atuando, mas para quem deseja entrar na profissão e se tornar um despachante aduaneiro, que é ajudante de despachante aduaneiro, que isso não se extinguiu,
por enquanto, continua tendo a prerrogativa da pessoa se inscrever como ajudante, né? O despachante em si está sem pai e sem mãe, porque ele não consegue um credenciamento hoje em dia, né? Então é isso, Sheila. Resumindo, eu sei que de repente tu tem mais algumas curiosidades, algumas perguntas para fazer, então tocamos adiante aí. Fico por ti. Se Não, passou alguma coisa, tu me lembra. Não, tá excelente, excelente, Fábio. Realmente, a questão ali da prova que você falou, né? Eu também tenho a informação essa que em 2017 ninguém foi aprovado, e em 2018 eu até conheço algumas pessoas que fizeram e foram Isso. aprovadas. Conheço duas pessoas, né, que foram aprovadas assim. Na época eu acabava trabalhando muito próxima a eles. E desde então não teve outra, né? Então agora você até já trouxe a justificativa, né? Muito relacionada à questão do OEA, mas eu realmente vi que não teve nenhuma outra prova. Eu acho que então nem tem uma previsão de ter uma nova avaliação, né? Ficamos com A essa. informação, desculpa, a informação que eu tenho é de que, porque nós, como tu sabes também, e eu não sei, o público que está entrando ou desconhece, né, nós temos as nossas entidades de classe que nos representam, né, perante a Receita Federal, que na verdade são os nossos sindicatos estaduais, aí chamados sindicatos dos despachantes aduaneiros, né? Então, a informação que eu tenho do nosso sindicato, que nos representa aqui no Rio Grande do Sul, né, é de que realmente está cancelado essas provas por enquanto, e existe todo um processo em Brasília circulando para ver o que eles vão fazer. Justamente por essa questão do OEA, porque o que aconteceu, né, Sheila? Os despachantes, os mais antigos como eu, já somos credenciados, tá? Eles, num primeiro momento, tiveram essa homologação automática junto à habilitação do OEA, né? Muitos despachantes tiveram. Seja através da prova, né, que teve em 2018, que era a condição para se entrar como despachante com o EA à época, né, mas só que, ao mesmo tempo, muitos se sentiram lesados por atuarem há muito tempo, há muitos anos, como despachante aduaneiro já no Brasil, e entraram com liminares, solicitando a inclusão junto ao OEA, né, sem a necessidade de se fazer prova. Então, daí, o que a Receita decidiu? A Receita decidiu, olha, acabou a brincadeira para todo mundo. Então, se é para dar briga e discussão e justiça para lá e para cá, e não seguirem as regras de acordo como devem ser ou como nós fizemos, né? Então, vamos terminar. Daí, eles emitiram uma normativa e descredenciaram todos os que estavam habilitados no OEA, e o despachante já não está nesse período até uma decisão, até alguma outra determinação, né, por parte da Receita Federal, do governo brasileiro, nenhum despachante aduaneiro está homologado dentro dessa cadeia do OEA, infelizmente, por enquanto. Então, nós estamos aguardando por uma definição de Brasília de como que vai ser feito isso, né, se vai ser exigida a prova de todos, né, porque era uma condição, ou se até uma determinada data os despachantes homologados e credenciados vão ter o direito automático de se tornarem OEA. Enfim, a situação é essa, né? Existe uma briga muito grande lá em Brasília ainda até essa determinação, né? Imagina, e a angústia que isso gera, né? Porque acaba impactando diretamente aí no dia a dia. Deixa eu aproveitar e perguntar, Fábio, tem alguma previsão, alguma estimativa de até, enfim, quando ter alguma informação sobre isso? Vocês têm alguma orientação, Não. assim? Zero, estimativa Infelizmente, zero. não. Estimativa totalmente zero, né? Logicamente que os nossos representantes estão em Brasília tentando fazer um lobby lá para achar a melhor maneira, né, de que isso siga o fluxo normal, ou que seja criada uma regra, né, que atendam a todos, né, de uma maneira bem inteligente por parte deles, mas nada, até agora nada. Estamos às cegas, e aí com essa questão da pandemia, então ocorreu mais um atraso, né? Se havia alguma intenção, e realmente prejudica, né? Porque ao mesmo tempo
que importadores e exportadores, por exemplo, transportadores, agentes de carga, como nós também somos, estamos conseguindo nos habilitar como EA, fica dentro da cadeia o despachante fora, e ele faz parte, né? Então, isso vai acabar dando um problema logo ali na frente. Espero que venha uma solução logo, logo, né? Faz parte, uma parte muito importante, né? Claro. No meu histórico profissional, eu trabalhei muitos anos dentro de empresa, né? Na gestão das áreas de exportação e importação, e eu sempre tive a figura do despachante como um elo muito importante. Eu sempre, né, tive o hábito de descrever que a função do despachante é como se fosse um colaborador interno da empresa, só que não está ali. Mas é ele quem dá muito, muito auxílio, né? Agora, deixa eu aproveitar e te perguntar, falando sobre esse relacionamento tão próximo, né? Entre importadores, exportadores e despachantes. Para a regra geral, é obrigatório ter o serviço de um despachante para fazer uma operação de importação e exportação? Existe uma obrigatoriedade? Não. Não. Uhum. Esse decreto de 2009, que é o número dele, se não me engano, é o 6759, alguma coisa assim. Eu sou ruim de memória para leis, apesar de ser despachante, né? Mas, enfim, tem lá o seu artigo, lá, 808, 809, alguma coisa assim, que determina, a Receita determina em quais e quem pode operar junto à intermediação de desembaraço aduaneiro de mercadorias no Brasil, né? E nas alfândegas, tá? Então, assim, o importador, o exportador, eles estão autorizados, fazem parte do processo, eles podem fazer sozinhos, né, o desembaraço. O dirigente pode, desde que eles têm um vínculo com a empresa comprovado, né? Sei lá, se é um empregado, funcionário da empresa, ele comprove o vínculo da empresa, ele pode se credenciar junto à Receita Federal e ele está autorizado a fazer o desembaraço aduaneiro, né? Daí tem uma série de regras, né? Mas, enfim, o importador e exportador, que é o que mais nos interessa no assunto, né? A pessoa física também pode fazer por conta, eventualmente tem bagagens, enfim, existem alguns procedimentos em que a pessoa física está autorizada a operar com comércio exterior, ela também pode se autocredenciar junto à Receita Federal, né? E os despachantes, por via de regra, podem atender a todos, né? Uhum. Mas nós não somos obrigados, né, a atender a todos os processos de importação e exportação. E como curiosidade para ti, eu tenho estatísticas da própria Receita Federal, que isso é um detalhe que nós acompanhamos também seguidamente, muito de perto, junto às nossas entidades, né, representativas, por exemplo, até 2019, um levantamento feito pela própria Receita Federal dá conta de que 97% das operações de comércio exterior do Brasil são intermediadas por um despachante aduaneiro, né? Porque existem as exceções, né? Existem a carga granel, que às vezes as grandes trades e têm grandes volumes e operam com seus próprios credenciados, enfim, mas mesmo assim 97% é bastante coisa, né? É bastante coisa. É muita coisa. Outra curiosidade, aproveitando o gancho aí, que eu tenho aqui os dados também, que eu peguei para fazer uma apresentação em um trabalho ano passado, são dados de 2019, tá? No Brasil, nós tínhamos credenciado, né, até 2019, cerca de 10.800 despachantes aduaneiros, tá? Claro que nós não temos, assim, um número exato de quem atua realmente, quem é realmente ativo, né? Mas credenciados e que pelo menos tiveram uma operação em 2019, 10.800 em todo o Brasil, tá? E DIs emitidas, para quem gosta de números e para quem, de repente, quer fazer uma analogia, né? Em 2019, DIs emitidas em torno de 2.300.000 DIs em 2019, e DUIs, né? Declarações Únicas de Exportação, em torno de 1.600.000
2 emitidas em 2019. Daí, quem gosta de números quer fazer os cálculos, né, para quanto que mais ou menos dá por despachante, é que é muito relativo, né? O número de empresas também, exportadores, eu acho, deve estar em torno aí de, sei lá, de 25 mil, 30 mil, 28 mil. Existe uma variação, né, para cada operação, mas nós sabemos que aqui os estados do Sudeste, do Sul, têm muito mais operações que o Norte e Nordeste, por exemplo, né? Então, existe toda uma demanda geográfica que tem que ser calculada em cima disso, mas em números gerais são esses aí, né? É um bom começo para alguma estatística, né? Para quem gosta de números aí, gosta de fazer esses cálculos aí. Com certeza, e é muito importante. Eu gosto também, porque os números eles vão evidenciando as operações, né? É verdade. Eu estava olhando até na semana passada, me atualizei, nós temos aí em torno de 28 mil CNPJs hoje Ó, registrados viu? para a exportação. Olha só. É em torno de 28 mil. Então, E ser essa é uma as, demanda crescente, né? É uma demanda muito crescente. Aliás, no mundo inteiro, né, o comércio internacional tem crescido muito e cada vez mais há necessidade de intervenientes, né? E até é legal dizer, né, Sheila, que o despachante ele é uma profissão que não é prerrogativa só do Brasil, né? O broker, na verdade, que são chamados também em outros países, com perdão da redundância, existem em todos os países, né? Todos os países têm a sua legislação própria quanto à atividade de desembaraço aduaneiro e seus intervenientes, né? Talvez alguns países com alguma facilidade, outra com outra, alguns com mais dificuldade, né? Então, cada um dentro da sua norma, da sua legislação de país, mas sempre existe, sempre vai existir a figura de um intermediário para facilitar, né? Com algumas exceções. Eu tenho, anos atrás, eu não tenho isso muito bem atualizado, né? Mas como curiosidade, assim, o Peru, por exemplo, existe uma faculdade lá, um curso intensivo para o despachante aduaneiro, e ele, inclusive, tem que deixar depositado uma caução para a Receita Federal deles lá, para ver o nível de responsabilidade que eles têm e o nível operacional também que tem que ter um despachante lá para interceder em nome de alguma empresa, né? Na Argentina também eu sei que a solidariedade é extremamente grande, né? Nada lá passa sem um despachante aduaneiro em termos de comércio exterior, né? Então, cada país tem suas normas, né? E sua legislação com relação a isso, né? Depois até eu quero te falar um pouquinho mais sobre essa questão no Brasil, e da nossa peculiaridade, né, que o despachante é pessoa física, né, não é jurídica. Opa, bom, vamos É, saber mais sobre isso, né? é, Importante saber, olha só, né? Pessoa física e não pessoa jurídica. E o é, despachante é aquele conhecedor das leis, né, Fábio? Então, indiferente do país, realmente é aquela pessoa, é aquele profissional que conhece muito bem a legislação, as regras, né? Como que o processo ele precisa atender e ser cumprido as etapas dele para atender de forma correta, né, os procedimentos daquele país, daquele produto. Então, muito importante. Então, deixa eu aproveitar e te perguntar, porque o percentual é importante saber que não é obrigatório a contratação de um serviço de despachante. Olha só como é curioso, né? Não é obrigatório, porém nós temos 97% das operações realizadas que usam, né, que são realizadas por este profissional, por esta pessoa habilitada. E o porquê disso? Então, eu queria que tu comentasse aqui um pouquinho conosco, afinal, o que faz um despachante aduaneiro? Como que ele consegue, numa atividade que não é obrigatória, ter esta representatividade tão significante aí de 97% nas operações? excelente. Esse é um questionamento, né, bem interessante. E eu gosto muito quando eu visito clientes ou empresas que estão entrando, né, no comércio internacional e se socorrem aos nossos serviços. A primeira coisa que eu gosto de falar sempre é fazer uma analogia
a nossa atividade, por exemplo, a um escritório contábil ou a um contador, né? Porque, digamos assim, é uma atividade extremamente necessária justamente pelos conhecimentos específicos que tem que se saber a respeito, no caso do contador, da legislação tributária, né? E no caso do despachante aduaneira, das leis alfandegárias, né? E dá para se somar as duas, até são muito parecidas, né? E, enfim, então o nosso dia a dia, a nossa responsabilidade se dá justamente por isso, por nós termos que ser conhecedores da legislação aduaneira brasileira. E, de novo, recorrendo aos outros países, né, cada país tem sua legislação específica e cada produto, né, que se está importando ou exportando tem as suas características, né? Ou sejam características de produto mesmo, ou legislação, que existe barreiras tarifárias, não tarifárias, protecionismo, etc., e principalmente quanto à legislação fiscal e tributária, né? No caso aqui, vamos falar de Brasil, né, Sheila? Enfim, que pesa muito em termos de governo, por exemplo, o controle das importações, né? E as exportações nem tanto, né? Porque os países gostam de exportar, estando exportando, está bem, né? Mas falando especificamente de importação, existe todo um cuidado por parte da alfândega, da aduana brasileira, em que tudo seja feito às claras, com transparência e de uma forma justa, né? Em forma justa para quem está importando e para o governo brasileiro também, que tem que arrecadar, mas tem que arrecadar certo, né? Então, até existe alguns rótulos, né, com relação à aduana, enfim, ou às alfândegas, né, que muita gente xinga muito, porque essa Receita Federal, porque o sistema brasileiro é muito complicado e complexo. Sim, até posso concordar, realmente, até já foi muito pior, né? Eu sou do tempo que se fazia uma ADI, a máquina de escrever com 8 vias e carbono, e tu imaginas, né, voltando um pouquinho à história, e muito recente, né, aí nos anos 70, 80, né, em que imagina alguém importando, por exemplo, uma montadora importando peças para automóveis, para montar automóveis aqui no Brasil, fazendo DI manualmente, né? Uma máquina de escrever 8 vias sem poder ter erros e, de repente, importando, sei lá, eu vou ser bonzinho, 100, 200 itens e colocando cada item, cada NCM com a sua tributação totalmente calculada, tudo proporcionalmente calculado, de novo, usando a palavra, né, para fins de tributação e tem que fazer, e tem que dar tudo certo, né, tem que alguém conferir. E hoje é tudo computadorizado, né, o computador, basicamente, claro que existe a pessoa humana que tem que lançar, mas os cálculos, enfim, as informações têm que serem inseridas corretamente. Mas, enfim, voltando, então tem muita gente que às vezes roga praga, porque é receita, porque eles só complicam, enfim, mas eu também, com o amadurecimento, né, que a gente vai ganhando e por experiência, a gente vê o lado do país também, né? Claro que cada coisa no seu lugar, logicamente que existe às vezes algum exagero, né? Mas nós temos que ver também, enquanto contribuintes, que infelizmente existem muitas empresas que de repente estão importando, estão comprando, ou estão até exportando desonestamente, né? Ou estão tentando lesar o fisco, né? Que por consequência pode afetar até o próprio negócio de quem está fazendo uma operação, né? Então, é muito complexo, além de tudo que envolve hoje o comércio mundial, a questão de contrabando, de terrorismo, descaminho, até por isso que existe o programa OEA, né? Então, nós temos também que nos colocar do lado da Receita Federal, que tem que fazer todo esse controle, né? E eles confiam em nós, nos despachantes, e que nós façamos toda essa intermediação corretamente, né? Então, assim, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas quem atua sabe que existe o sistema de parametrização, né?
que é para medir, ó, isso passa reto, isso tem que conferir documento, isso tem que conferir mercadoria, e se nós formos olhar hoje a proporcionalidade de canais que tem a fiscalização in loco, né, física, aquela conferência rígida, é muito pequena. Pelo que eu tenho olhado aí ultimamente, às vezes não chega a 1%, 2% de todos esses milhares de importações e exportações que estão circulando no país, né? Então melhorou bastante também. E mesmo assim, com essa esse pouco direcionamento à fiscalização em loco de mercadorias ou mais abrangente, ainda assim se pega muitos problemas, né? Que acaba sendo injusto para o próprio empresário que está aqui no Brasil, né? Então, tem muitas coisas que por trás o importador ou exportador às vezes não se percebe, né? Então, tem que ter um pouquinho de resiliência também para enxergar o outro lado também, né? E eu vejo o despachante bem como esse elo, né? Esse elo que consegue trazer essa solução tão importante e essa comunicação bastante fluida, bastante transparente entre as partes, entre o importador e exportador, e ser este amigo, né, próximo à Receita Federal, enfim, as entidades ali de classe, as certificadoras, então o quanto isso é importante. Mas Agora, pode pode falar. ir? Não, Não, pode só ir para continuar. finalizar, que tu havia me perguntado como é que era o nosso dia a dia, o que Isso. realmente nós fazemos, eu acabei indo para o lado da Receita Federal, né? Mas, enfim, o nosso dia a dia, Sheila, na verdade, muitas vezes nós temos que ser engenheiros, nós temos que ser engenheiro elétrico, mecânico, enfim, temos que ser veterinários, muitas vezes, às vezes químicos, né? Enfim, contadores. Por quê? Porque, justamente, como eu me referia antes, nós temos que elaborar todo o principal documento, por exemplo, numa importação, é a declaração de importação, e a DI, né? E nós temos que fazer com que as nossas informações, as informações que nós estamos passando para a Receita Federal, para fins de controle, né, fiscalização e para fins tributários estejam corretas, né? Então, o que nós fazemos, na verdade, é primeiro recolher falando logicamente muito resumidamente, é recolher toda essa documentação, é nossa obrigação, né? Conferir, ver se está tudo ok, né? Pedir todas as informações necessárias com relação aos produtos que os nossos clientes estão, ora importando, ora exportando, né? Isso é muito importante, é um grande dodói que nós temos, porque, às vezes, no caso de importação, muitos importadores acham que não é importante uma boa descrição, né? Que é o principal, é a parte mais sensível que a Receita Federal sempre nos exige, né? Olha, descreva muito bem a mercadoria, nós precisamos ter certeza de que o que o teu cliente está importando, o que a empresa está importando ou exportando, realmente é aquilo que está lá, porque no caso de haver uma conferência, nós precisamos checar se os documentos estão de acordo com o que está sendo embarcado, né? Então, esse é um tendão de Aquiles que nós temos, que é fazer o cliente entender que nós não temos obrigação, primeiro, e muitas vezes nós não temos como saber o que realmente é o que ele está importando ou exportando, né? Enfim, tipo, é uma caneta. De repente, o cliente vai chegar e dizer para mim, Fábio, estou importando uma caneta. Tá, cliente, mas eu preciso saber. Essa caneta, qual é a cor dela? Qual é o tamanho dela? Ela é ponta esférica ou ela é tinteiro, né? Ela vem embalada em quantas unidades por caixa, né? Ela é de plástico, é de metal, ela tem uma impressão, como é que é? Enfim, são tantos os detalhes que são importantes para a Receita Federal e que muitas vezes, por exemplo, uma caneta de plástico em relação a de metal pode ter uma tributação totalmente diferente. Uma tinteiro de uma esférica
mais ainda, né? Pode haver uma diferença tributária muito maior. Então, isso é importante. Muitas vezes as empresas e os clientes não entendem que tem que existir um técnico que passe as informações para o bem dele, né? Não é, ele não está satisfazendo ao despachante ou à Receita Federal, ele está satisfazendo ao negócio dele, realmente, para que ele tenha uma boa operação, que ele tenha um desembaraço mais célere, né, que a gente chama, né? E que na hora que a Receita Federal for, se for o caso, conferir, aquilo bata e ele vai dizer, não, cliente, despachante, vocês estão fazendo certinho, realmente, o que está dentro da tua caixinha, que tu está trazendo, corresponde à descrição que tu colocou nos documentos, tu está pagando o imposto certo, enfim, está recolhendo o imposto certo e tal, está liberada a tua carga. Então, isso tudo facilita, né? E essa é a nossa função diária, né? Que é fazer essa intermediação, fazer o cliente entender, né, que realmente ele tem que nos passar as informações da melhor maneira possível, né? E mais verídica possível para se evitar qualquer tipo de problema. E assumir a responsabilidade, né, de cada parte, porque ele tem o importador, o exportador, é a pessoa que tem maior conhecimento do produto que está comprando ou que está vendendo. Então, realmente, ele precisa ter essa responsabilidade de assumir o repasse das informações. Porque o despachante, enquanto atuando, né, sendo esse parceiro estratégico e atuando no despacho, ele vai estar fazendo este meio de campo, ele é mais um interveniente e acredita naquelas informações. O despachante não tem condições ou uma capacidade técnica para auditar e para realmente ter certeza de todas as informações, né? Então, realmente, perfeito. assumir o protagonismo todas as partes, né? Cada parte assumir a sua responsabilidade para que a operação ocorra da melhor forma possível, né? Porque se é um canal verde, perfeito, mas de qualquer forma a operação ela precisa estar correta, mas não teremos conferência de documentos, né, nenhuma conferência física. Já num canal amarelo, num canal laranja, no caso da exportação, a conferência ela é documental, mas que pode migrar, né? Ela pode migrar para um vermelho se entenderem que faz sentido ainda conferir a carga. E no canal vermelho não tem, né? Mesmo estando tudo certinho, a gente sabendo que está tudo certinho, normalmente já dá aquele friozinho, porque, poxa, né, vai precisar entrar num processo de verificação. Normalmente está mais vinculado, eu costumo dizer, não até a questão de um erro, mas ainda, normalmente é aquela dúvida que fica, meu Deus, essa carga é urgente, isso tem que embarcar, ou a fábrica precisa receber esse material, mas a gente facilita muito o processo, sempre, né? Mostrar essa transparência, mas eu vejo assim que assumir essa responsabilidade, né? O importador, o exportador, ele tem grande responsabilidade. E a responsabilidade de passar a informação é dele, né? É deles, é verdade, é verdade. E nós, isso é muito bacana que tu colocou, Sheila, porque é o seguinte, porque o despachante ele é responsável solidário também, né? Então, assim, isso é por força de legislação. E, enfim, eu posso estar assumindo uma responsabilidade por uma má informação no meu cliente, né? E isso é muito sério, isso é, nossa, e às vezes nós temos dificuldade de nos fazermos entender, e a própria Receita, né, tem dificuldade de se fazer entender perante o contribuinte, né? Mas, enfim, mas nós, com o passar do tempo, antigamente o despachante, eu me lembro disso, ele não queria nem saber, ele pedia informação lá, ó, cliente, me manda aí a tua descrição por uma carta, sabe? Enfim, dos meios que existiam na época, porque eu não posso de forma nenhuma me responsabilizar pelo que eu colocar ali, eu tenho que ter uma fonte, né? Claro que continua assim, mas com esse imediatismo moderno, né? E a gente sabe, né? Todo mundo precisa faturar, precisa tocar seus negócios, né? Muitas vezes os importadores, os exportadores, não, coloca aí, eu acho que é assim, é muito complicado, ou seja, eles acabam transferindo uma responsabilidade que é deles
para nós, né? Então, esse é o nosso dia a dia. Então, dentro da possibilidade do nosso conhecimento de engenharia, de química, de medicina, de veterinária, às vezes, aí nós tentamos ajudar, tá, cliente? Eu sei, tá, beleza, então eu vou te ajudar. Então, o que eu preciso é o seguinte, me diz qual é que é a descrição dessa caneta direitinho. Ela é de plástico? Daí tu começa a fazer as perguntas de acordo com o conhecimento que nós temos, né? Até chegarmos a uma conclusão. Mas acaba sendo divertido muitas vezes, né? Porque nós temos casos, às vezes, que o cara está importando lá da China um produto novo, como também é um outro desafio que nós temos passado, né? O mercado está sendo enxurrado por novidades, né? E às vezes não está nem previsto na classificação geral de mercadorias, né? na NCM, alguns produtos, né? Então, muitas vezes acontece seguidamente, Sheila, de o cliente chegar e dizer, eu não sei como é que é isso, qual é a descrição desse negócio aí, eu sei que eu estou comprando, que eu preciso dessa peça. Então, é complicado, aí nós temos que fazer toda uma intermediação, muitas vezes até falando com o importador lá, seja lá qual for o país, para dizer, me explica aí, me detalhe, isso é de plástico, é de tecido, o que é isso aí? É de cimento? E daí nós temos que acabar ajudando, né, o importador para que ele realmente tenha um bom processo de liberação de mercadoria, que ele não seja penalizado depois, né, porque o nosso medo é esse, né. E, ao contrário de alguns rótulos também que existem, né, o maior interessado em ver as suas cargas, ou as cargas dos seus clientes embaraçadas, é o despachante aduaneiro, né. Nós não queremos de forma alguma burocratizar ou tardar qualquer tipo de liberação. A Receita Federal, com essa nova mentalidade, eu tenho certeza que não também. Logicamente que para tudo existem exceções, né? Mas, assim, via de regra, ninguém quer tardar, ou retrasar, ou penalizar, ou criar alguma dificuldade. Pelo contrário, nós, como despachante, queremos ajudar, e que a mercadoria realmente seja liberada o quanto antes possível, porque senão eu também não faturo, e principalmente para que não haja nenhum tipo de desconfiança ou penalização por parte da Receita Federal, né? Então, esse é o nosso dia a dia, né? Cuidar todas essas etapas para que justamente todo mundo saia feliz, né? Com as suas compras e com as suas vendas, né? E com certeza são essas as etapas que justificam esse percentual, né, expressivo para uma atividade que não é obrigatória, justamente porque são tantos os detalhes que é muito importante ter um serviço técnico, um serviço especializado nisso, com know-how, com expertise, para poder viabilizar e deixar toda a operação o mais fluida, o mais facilitada possível, né? E correta possível. Até porque, eu costumo dizer, ainda mais na importação, né? Errou, pagou. Né? Então, exatamente. está errado. Resumidamente. Infelizmente, os erros têm custos. Então, precisamos precisamos que cada um assuma a sua responsabilidade, o seu protagonismo para evitar justamente isso, além de todo um atraso, um processo equivocado, ainda mais custos desnecessários completamente, pelo menos que poderiam ter sido evitados. Né? Exato, então, não tem o porquê de assumir minimizar isso. os problemas, né? Ou possíveis problemas, né? Porque se nós olharmos assim a operação de um desembaraço, de uma importação, de uma exportação, né? Vou voltar à palavra rótulo, né? Até para desmistificar um pouco, ou tentar fazê-lo. Na verdade, um processo é simples, né? Desde que seja feito tudo dentro das suas etapas e programado, né? Programado corretamente, né? Nós não somos máquinas, mas dá para fazer. Se tiver um pouquinho de programação e vontade, as coisas podem fluir muito mesmo, né? Com raras exceções. Fica bem mais fácil, né? Fica muito melhor trabalhar assim. Agora, Fábio, deixa eu aproveitar e te perguntar também, porque hoje, né, a atividade do despachante aduaneiro, ela é uma atividade que a pessoa que está, muito embora agora não está tendo avaliação, mas não é uma atividade, eu quero ser despachante aduaneiro, eu vou ser despachante aduaneiro. Existem algumas etapas, né? A gente tem a etapa do ajudante do despacho também, que às vezes
eu vejo, sim, que acaba tendo uma definição como um momento de estágio, né, carinhosamente dito. Entra como, e é este o fluxo correto, entra primeiro, apresenta a documentação para ser um ajudante, e depois de um determinado tempo, 2 anos, correto? Isso, perfeito, é isso aí. Primeiro, a pessoa que está interessada, né, ela passa por um processo, um credenciamento inicial como ajudante de despachante aduaneiro, tá? Não existe nenhum requisito especial para que a pessoa seja ajudante ou até mesmo despachante, a não ser que tenha o nível médio completo. Tá? E ela faz esse credenciamento na Receita Federal, que é apresentar basicamente documentos de identificação e de idoneidade, né, junto aos vários órgãos do Brasil, né, como polícia, Polícia Federal, Polícia Civil, tributação federal, justiça, enfim, existe uma série de declarações, né, negativas que devem ser apresentadas, ele se credencia junto à Receita Federal, entrega essa documentação e com isso a Receita homologa ou não e é emitido um ato declaratório nomeando a pessoa como ajudante de despachante aduaneiro, tá? E ela tem que ter também um abono de um despachante já de fato, né? Um abono de um despachante já credenciado. Geralmente é uma carta, entre aspas, uma carta de apresentação. Com isso, ela tem um período, uma quarentena de 2 anos, né? Que ela deve trabalhar como ajudante de despachante aduaneiro, né? E ela não pode registrar DIs em nome dela ou declarações ou serem habilitadas no Siscomex como ajudantes, mas ela realmente pode, de fato, ser auxiliar no despachante, podendo participar de conferência, eventualmente de cargas em unidades, ou representar o despachante, o importador, o exportador nas unidades da Receita Federal como ajudante também, né? E só que até então, até pouco tempo atrás, ou até o advento dessa prova de qualificação, né? O ajudante ficava 2 anos e cumprindo esse período, o ajudante poderia entrar já com um pedido de habilitação ou credenciamento como despachante aduaneiro, que é basicamente a mesma documentação, novamente, mas, porém, ela teria cumprido esse prazo de 2 anos, né? Só que hoje não, daí voltando lá ao início da nossa conversa, né? Em tese, passou esses 2 anos, ele teria que fazer essa prova de qualificação para daí sim ter a homologação por parte da Receita Federal. Só que isso, como está suspenso, e nós não sabemos quando, não tem saído despachantes novos, né? Eu não sei de casos de justiça também, mas ao mesmo tempo eu vejo, eu acompanho a legislação, né? Tem algumas entidades que nos passam uma atualização diária, eu vejo ao mesmo tempo que tem muitos ajudantes, né, saindo muitos atos declaratórios de nomeação de ajudantes, né, isso continua normal. Ou seja, está todo mundo esperando a qualquer momento aí para que se tome uma decisão e saia essa prova, né? E voltando e aproveitando o gancho, então, sempre lembrando que o despachante aduaneiro, ele é uma pessoa física, ou seja, nós somos um profissional liberal, fazendo uma analogia, né? Não sem nenhuma pretensão, logicamente, de nos equipararmos, né? Mas nós somos um profissional como um advogado, como um médico, né? Por meio intermédio de uma pessoa física. Na verdade, até é uma outra desmistificação que eu aproveito para fazer, e, por coincidência, Sheila, eu escrevi um pequeno artigo que eu coloco no nosso site, no nosso blog, nas nossas redes sociais, justamente sobre isso aí, o despachante aduaneiro e sua correta remuneração, e vai ser publicado até semana que vem. Mas, aproveitando o gancho, está dentro do assunto, né, sobre o despachante aduaneiro. Então, o despachante, ele é a pessoa física e os seus honorários, ou os nossos honorários, eles devem ser recolhidos através
de uma GRH, né, que é Guia de Recolhimento de Honorários, como qualquer profissional liberal. Tem muitas empresas e muita gente que não consegue entender isso aí e acham que é errado, mas não, essa é a legislação, infelizmente ou felizmente, é a lei. Todo serviço de desembaraço aduaneiro, primeiro, quando feito por intermédio de despachante, ele tem que ter sua cobrança através de guia de recolhimento de honorários, que é a GRH, e essa GRH, ou, na verdade, é um documento análogo, né? Mas nós, despachantes, temos uma legislação de imposto de renda um pouquinho diferenciada. Então, os nossos honorários, eles são todos passados através do Sindicato do Despachante Aduaneiro. Então, criou-se um mito dizendo que o nosso honorário ele seria análogo a uma taxa, ou seria uma taxa, que nós cobrávamos por uma taxa. Né? Não, e não é verdade. É que muitos usavam o termo taxa SDA, que, na verdade, SDA nada mais é que Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Mas não é uma taxa. Na verdade, até tínhamos colegas no passado que cobravam os seus honorários através de um recibo, talvez nem muitas vezes fidedigno ou de acordo com a legislação, né? Mas a legislação do imposto de renda do despachante aduaneiro, ela é clara, eu tenho todo o detalhamento, todas as bases legais, né? Então, o nosso honorário, simplesmente ele é controlado pelo sindicato de classe, que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, que cada estado tem o seu, para fins de controle do imposto de renda. É simples assim. Por isso que nós temos em nossa cobrança, eu, por exemplo, todos os meus clientes e todos os nossos serviços de desembaraço, de importação e exportação, eles têm uma GRH, onde é cobrado os serviços de desembaraço aduaneiro, que tem que ser por um despachante aduaneiro, que é pessoa física. Eu não tenho como cobrar um desembaraço aduaneiro emitindo uma nota fiscal. Não existe uma lei para isso, não existe. Se eu cobrar lá desembaraço aduaneiro numa nota fiscal pela empresa, por pessoa jurídica, eu estou completamente fora da lei, né? Então, o que existe no mercado é realmente um mito de que o despachante, às vezes, cria taxas, ou cria isso, ou não cobra certo, ou cobra errado, enquanto não é verdade. É bem simples. O despachante é pessoa física, por enquanto, né? Eu sei que existem até algumas entidades ou alguns braços da atividade de comércio exterior que estão tentando fazer com que a pessoa jurídica também possa emitir uma nota fiscal, mas, por enquanto, isso não é possível. Então, tem que ser recolhido através do GRH, onde o imposto de renda é todo controlado pela entidade, que no caso é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, né? E assim vai. Então, o que nós fizemos? Nós separamos muito bem hoje, por isso que nós temos, apesar de eu ser despachante de pessoa física, eu tenho uma empresa conexo. Por quê? Porque o despachante cobra os serviços de desembaraço aduaneiro, né? E os outros serviços análogos à atividade, pode ser, sei lá, eu vou falar como figura de linguagem, né? Uma emissão de um documento, ou uma emissão de um certificado, enfim, conferência de mercadorias junto ao mapa, enfim, tipo de coisa, daí sim eu cobro como um serviço pessoa jurídica. Uhum. Resumindo, a história é isso. Nossa, estou adorando essa conversa, porque está rica em conhecimento aqui, então. Não, é legal, tá realmente é uma bom. oportunidade de passar, né, para quem realmente... Porque existem algumas empresas ou alguns gestores que realmente não têm a informação correta, né? Como tudo que é atividade, né, Sheila? Todas as atividades têm suas peculiaridades, têm suas normas, têm suas entradas, suas saídas, enfim. E a nossa não é diferente. E nós tivemos por muito tempo, e ainda temos alguma rotulagem, muitas vezes não muito agradáveis, né? Então, é uma oportunidade de deixar bem claro como é que funciona, né? Então, o importador, exportador, que realmente quer saber como funciona, o porquê,
o porquê que tem uma guia de uma GRH ou uma guia SDA, como é chamado no mercado, e tem que perguntar para o despachante por que é isso, né? E ouvir realmente quem é o profissional habilitado, credenciado, e que tenha conhecimento, né, de como funciona toda essa base legal. Infelizmente, como eu falei, ainda é assim, né? Então, temos que seguir assim. Ah, tá ótimo. Isso daí, se é assim, a gente segue assim, né? Até É isso aí. mudar, seguimos como deve ser. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Entendendo que, vou voltar aqui, meio repetitiva, mas eu vou voltar. Entendendo que é uma atividade que não é obrigatória, que tem uma atuação tão expressiva, né, de 97%, pode-se dizer que o despachante é o melhor amigo, ou é o grande amigo do importador, exportador? Como tu Ah, eu, definiria isso? eu sou suspeito de falar, né, Sheila? Mas eu acho que sim. Como eu comentei antes, né? Ninguém mais interessado em que os clientes, os clientes e as empresas tenham as suas mercadorias ou postas no seu país de destino ou desembaraçadas aqui, para que eles possam faturar e ter mais negócios e evoluir e progredir com seus negócios do que o despachante aduaneiro, né? Enfim, com certeza somos amigos e somos queridinhos, né? E nós temos que ter bastante zelo, né, pela profissão e realmente por todo o processo de desembaraços, tanto de exportação como importação, porque realmente coisas ruins acontecem. Então, eu poderia ficar aqui falando muita coisa para você a respeito de histórias que eu tenho nesses 30 e poucos anos de atividade, né, de comércio exterior, enfim, coisas ruins, né, logicamente que as coisas boas passam desapercebido, como sempre, né, mas, assim, enfim, com relação a contrabando, com relação a descaminho, né, com relação a multas, a penalizações, mas se nós formos olhar todo, por exemplo, em 30 anos, e eu for, de repente, medir, né, a proporcionalidade de problemas em relação às coisas que saíram corretamente ou os processos bem-sucedidos, são ínfimos, né? Os problemas são ínfimos. Então, existe realmente uma imagem de que o trabalho, ou seja, um processo de desembaraço de exportação, de importação, é muito complicado. Às vezes tem empresa, mas eu não exporto porque é tão difícil, mas é tão simples, né? Para nós, claro. E a gente tenta passar, eu tento sempre passar para os clientes, para as empresas, principalmente as que são entrantes no mercado, que realmente é um processo simples, né? E voltando ao que nós falamos há pouco, desde que seja tudo programado, bem feitinho, né? Bem escalonado e bem medido, né? As coisas têm que ser transparentes. E quem está entrando também, Sheila, se eu pudesse deixar um recado final, tem que saber que nem todos são flores, né? E eles realmente têm que tentar pegar com o seu despachante e se tem alguma dúvida, ou se está comprando, ou está vendendo um produto que realmente os seus valores estão muito apertados e que, de repente, depende de R$ 1 ou de 1%, né? Se der alguma coisa errada, ele vai ter um prejuízo. Se informe antes. Quais são os meus riscos? Quanto que eu vou ter de custo se acontecer isso, se acontecer aquilo, ou se não, ou se der alguma coisa errada, né? Porque às vezes eles não sabem nem o que pode acontecer, né? Para ele realmente se vale calcular e programar se vale a pena importar ou exportar, né? Porque realmente são os detalhes que fazem bons negócios, né? Mas somos amigos, com certeza somos amigos. Exatamente, eu vejo da mesma forma também. Fábio, eu fico lisonjeada, eu te agradeço imensamente pelo teu tempo, pela tua generosidade de estar aqui, de ter construído esse assunto aqui para deixarmos disponível no canal e nas redes sociais para poder ajudar, enfim, todas as pessoas que entenderem, né, que é necessário conhecimento, que a informação está rica. Então, eu só posso te agradecer
Muito obrigada. Eu deixo aqui mais um espaço livre, caso você queira fazer mais algum comentário, mais alguma observação. Por favor, o espaço é teu. Primeiramente, eu que agradeço, né? Realmente é um prazer, né? Poder estar passando essas mensagens, né? Nós temos os nossos meios de comunicação, os nossos canais hoje, e muitas vezes nós não conseguimos atingir realmente a quem a gente quer, né? Mas como nós comentamos lá no início, né, Sheila, realmente deixar um legado desses não tem preço, né? Queria ter muito mais tempo para poder falar mais detalhadamente algumas coisas, mas infelizmente não dá, né? Imagina, nós não podemos ter a pretensão de saber tudo, né, da nossa área, né? Aliás, qualquer outra atividade, né? É muito difícil saber tudo, mas existem muitas coisas e muitos detalhes ou muito aprendizado, experiência que pode se passar, né? E são essas oportunidades que eu tento realmente deixar um legadinho, né? E passar um pouquinho de conhecimento, e fico aberto, agradeço por tudo mesmo, pela oportunidade, tá? Enfim, se precisares algum outro evento e alguma outra necessidade de algum tema específico, estamos à vontade aqui, ou eu estou à disposição, tá bom, Sheila? Muito obrigado mesmo pela oportunidade aí. Te agradeço, Fábio. Obrigada novamente. Pessoal, a todos vocês que assistiram até aqui, nosso muito obrigada. Eu deixo um abraço do tamanho do mundo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!